Apenas 9 estados brasileiros fazem o monitoramento da qualidade do ar. A situação é crítica nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, com acompanhamento insuficiente, e no Norte, onde não existe nenhuma ação deste tipo. Este e outros dados estão disponíveis na nova versão da Plataforma Nacional de Qualidade do Ar, desenvolvida pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente. Bom, e eu converso sobre essa questão hoje com o André Luiz Ferreira, que é presidente do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Tudo bem, André? Obrigado pela presença. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. André, explica um pouquinho para a gente, então, o que é essa nova versão da Plataforma Nacional de Qualidade do Ar, então desenvolvida pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, e por que 18 estados brasileiros ainda não monitoram essa qualidade do ar? Bom, a Plataforma de Qualidade do Ar é uma base de dados que disponibiliza para o público informações sobre mais de 300 estações de monitoramento de qualidade do ar, espalhadas em alguns estados brasileiros. O cidadão, o estudioso, pode acessar dados dessas estações e, bom, a finalidade dela, como o próprio nome fala, é acompanhar como é que está a qualidade do ar nas áreas onde se monitoram no país. E, infelizmente, como você falou, cerca de 18 estados ainda não monitoram a qualidade do ar e existem múltiplos fatores para explicar isso, mas uma coisa que é preciso reconhecer que, infelizmente, esse problema de saúde pública, ele ainda é uma preocupação muito mais, está muito restrito a estudiosos e pesquisadores, muito mais do que a sociedade. Sim. Eu acho que ainda há pouca pressão por parte da sociedade para resolver problemas de qualidade do ar, há pouco conhecimento sobre isso e, portanto, o poder público é pouco constrangido a resolver esses problemas. Bom, mas essa não é a única razão. No Brasil, a atribuição para monitorar a qualidade do ar é dos estados e, portanto, depende muitas vezes do orçamento público. E o orçamento público no Brasil é uma coisa em disputa, né? Você tem um conjunto de problemas que precisam ser resolvidos e enquanto ele está na janela, lá no guarda-chuva meio ambiente, há pouca prioridade para isso. É preciso entender que isso é um problema de saúde pública, né? Isso tem que ser tratado como um problema de saúde pública e não que as pessoas ainda têm uma visão de meio ambiente no Brasil muito relacionada ao verde e há problemas urbanos sérios de meio ambiente relacionados à saúde pública. Então tem um problema de disputa pelo orçamento, sim, pouca pressão da sociedade civil e finalmente é um assunto que para você enfrentar, o Estado precisa se estruturar para isso. Você precisa ter não só equipamentos, mas você precisa ter pessoas que sejam capazes de fazer manutenção desses equipamentos, interpretar esses resultados, relatar para a sociedade o que está acontecendo. Então, você precisa de uma estrutura para fazer a gestão da qualidade do ar. E, novamente, isso depende de recursos, depende de prioridade e, infelizmente, no país ainda não é. Tem um esforço de alguns estados em exigir das empresas, por exemplo, que elas instalem equipamentos de monitoramento da qualidade do ar, muitas vezes em processo de licenciamento ambiental, como compensação. Bom, esse é um caminho onde você pode conseguir a estação, mas ele é insuficiente, porque você precisa de pessoas para interpretar aqueles dados, que possam fazer relatórios a partir daquilo, e você precisa de ter transparência nesses dados. Então, isso acontece muitas vezes. Você tem empresas que têm condições e monitoram a qualidade do ar, mas isso ele não tem uma utilidade de política pública, ou porque o dado não é devidamente disponibilizado, ou porque o poder público não tem um corpo técnico capaz de interpretar esses dados e encaminhá-lo. Bom, vamos falar um pouquinho então dos estados que têm esse controle da qualidade do ar, especificamente aqui da cidade de São Paulo, estado de São Paulo, cidade. O que a gente pode dizer? Como é que está a situação aqui na nossa metrópole? Bom, a poluição do ar em São Paulo já foi pior. Então tem um aspecto assim que preciso reconhecer positivo. O final dos anos 90, por exemplo, eu diria que para alguns poluentes, nós tínhamos concentrações muito mais elevadas do que hoje. O que aconteceu foi uma redução nessa concentração até o começo de 2000, por conta de melhoria em veículos, em tecnológico. Mas o que a gente tem notado, isso não é só em São Paulo, é que nos últimos 10 anos, mais ou menos, se estabilizou. A queda parou de cair e nós
estabilizamos num patamar muito acima do que recomenda a Organização Mundial da Saúde. Então, já foi pior, mas nós estamos num estágio, num nível de poluição do ar muito acima do que recomenda a Organização Mundial da Saúde. Então, é preciso ainda, tem muito trabalho a ser feito. E quais as consequências que a gente pode ter dessa situação, o André? A gente tem um dado, inclusive, uma medição que aponta que a concentração de ozônio na região ali do Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, está aí, como você disse, acima dos limites estipulados, inclusive pela OMS, né? Quais as consequências de situações como essa, por exemplo? Bom, primeiro é preciso entender que os poluentes eles podem ser gerados por fontes industriais e por veículos também. Essas são as duas principais. Em São Paulo, se deve basicamente, principalmente a veículos. Se você vai em Cubatão, é industrial. Isso muda também muda um pouco o tipo do poluente. Os automóveis, os ônibus, enfim, emitem aí uma porção de poluentes e alguns deles são regulamentados e há recomendações da Organização Mundial da Saúde para estabelecer níveis máximos. Os dois poluentes que são prioritários hoje e que são não só muito estudados, mas em que as suas concentrações estão resistindo a cair ao material particulado e o ozônio que você citou. Eles têm efeitos distintos, né? O material particulado está muito relacionado a problemas cardiovasculares, respiratórios, e o ozônio ele é um oxidante importante que provoca o envelhecimento precoce, enfim. O ozônio tem em São Paulo em níveis muito acima do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, muito acima inclusive da legislação brasileira, que ela é bem permissiva, e ele está nesse nível há muitos anos. Desde que se mede, não há uma queda no ozônio. O material particulado, como eu falei antes, houve uma queda ao final dos anos 90, começo de 2000, se estabilizou num patamar alto, portanto estamos acima. E basicamente isso se deve ao sistema de mobilidade urbana, aos veículos. E a principal, apesar de que normalmente, quando se tem matéria sobre poluição do ar, se aponta para os ônibus, não é? É evidente que é uma fonte de poluição importante, mas os automóveis têm uma parcela significativa disso. Então é preciso enfrentar o problema da mobilidade urbana. E isso não se enfrenta apenas melhorando tecnologia. Nós temos que começar a priorizar determinados modais, né? Sim. Adiantando, que talvez você possa até perguntar sobre isso, apontando caminhos. É claro que hoje no mundo todo está discutindo a eletrificação do transporte, né? Então sim, isso é um cenário possível. São Paulo tem um debate desde há muitos anos, que agora caiu na licitação, está um debate sobre a licitação de ônibus, que é reduzir as emissões dos ônibus, né? E isso aponta provavelmente para a eletrificação, mas isso é parte do problema. Nós ainda precisamos enfrentar o problema dos automóveis. São Paulo precisa priorizar de fato o transporte não motorizado e o transporte público. Esse é o ponto central aqui. E eu noto que há uma dificuldade, isso não é só São Paulo, eu diria que é no mundo todo, há uma dificuldade em incomodar o automóvel no mundo. Não é? O usuário do automóvel ele é bastante resistente a retirar o seu espaço na via, né? E não há outro caminho. São Paulo tem uma legislação, a Lei da Política Municipal de Mudanças Climáticas, vou te dar um exemplo. Ela tem 2 artigos importantes que dizem respeito às emissões dos veículos. O artigo 6º e o artigo 50. O artigo 50 é que apontava para os ônibus, que é o que foi muito discutido, foi revisto, e se esqueceu do artigo 6º, que precisa ser retomado. O artigo 6º aponta para a importância do transporte público, a importância de retomar os corredores de ônibus, a importância das ciclovias, a importância de você ter faixas exclusivas de ônibus, e pouco se discute sobre esse artigo da lei. Então, nós precisamos retomar essas discussões para enfrentar o problema de poluição do ar em São Paulo. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo já chegou ao fim, mas eu queria agradecer demais a participação do André Luiz Ferreira, que é presidente do Instituto de Energia e Meio Ambiente. André, muito obrigado. Eu que agradeço.